Como é bom estar de volta aqui na igreja. Só um domingo próximo, né? A gente sente saudade. Né? Glória a Deus. Me parece que iam passar os momentos lá do retiro, mas não foi possível realizar a montagem. Mas eu acho que ainda vai passar ainda, não é? Próximo domingo, a gente vai passar alguns momentos que a gente teve lá no retiro deste ano de 2024. Posso adiantar para os irmãos que foi muito bom. Foi algo extraordinário que nós vivemos ali naquele lugar. Eu nunca mais tinha visto a igreja louvar tanto e adorar a Deus tanto como naquele lugar. Né? E vidas também foram tocadas ali pelo poder de Deus. Podemos ver realmente que Deus estava ali naquele lugar e o Espírito Santo estava atuando no nosso meio. Foi algo assim, os pregadores desse retiro parece que foram escolhidos a dedos, né? Porque falaram aquilo que nós estávamos precisando de ouvir para avivar a fé da igreja. Saímos dali fortalecidos pela graça de Deus. Por isso, você não deve perder esse domingo que vem. Eu acho que está pronto. O João Marco é que está com essa missão, né? Amém. Glória a Deus. Foi assim algo muito bom. Muito bom. Graças a Deus. E eu tenho colocado na minha mente que a gente precisa ganhar mais vidas. Então, igual aquele pregador diz assim: me dá vidas, senão eu morro. Eu morro se eu não ganhar vidas. E a gente precisa trabalhar para alcançar. Por isso que a gente está dividindo os cultos no domingo de noite para o domingo também de manhã, fazendo o culto de manhã. Por quê? Porque a igreja está muito cheia, né? E é muita gente junto, e a gente precisa ter pelo menos 400 pessoas de manhã e 400 de noite. Aí está completo, né? E a gente também vai construir a galeria, né? Agora vamos trabalhar para isso, né? E se Deus quiser, vai dar certo. Amém? Se cada um dessa igreja ganhasse menos uma pessoa, nós iríamos alcançar esse objetivo rapidamente. Né? Mas é assim, eu acredito que nós fazemos planos e a resposta certa ela vem do Senhor. Amém? Bom, deixe eu falar para vocês que hoje eu quero trazer uma mensagem muito conhecida, que é sobre Zaqueu. Aquele homem baixinho, pequenininho, e essa passagem está em Lucas capítulo de número 19, que é onde está escrito essa palavra 19 de 1 a 10. Os que não têm Bíblia podem ler Lucas, vamos ver, 19 de 1 a 10. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo:
que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora nos colocar diante de Ti e pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria. O Senhor abra, Senhor Deus, o nosso coração para poder ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, essa passagem, ela é muito, mas muito conhecida. Já pregamos assim várias vezes sobre esse texto de Zaqueu. Mas eu vou tirar aqui algumas coisas para a gente comentar com os irmãos. E a gente pode ver que Zaqueu, meus irmãos, ele é um homem rico, como disse a palavra, um homem maioral, rico, de posses, né? E Zaqueu viveu uma vida regalada, tinha dinheiro, vivendo bem bom, pode-se dizer assim, né? Por muitos anos ele viveu dessa maneira. Ele estava procurando uma mudança, mas não tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha amigos, tinha festa e tinha muitas coisas, como às vezes nós temos hoje. Nós temos amigos que não são crentes, que têm posses, que conversamos com eles, e muitos de nós, ainda crentes, ainda temos um vazio dentro de nós, que precisa ser preenchido. Zaqueu procurava uma mudança, mas nas coisas que ele tinha não havia mudança, não tinha como mudar. Então ele estava ansioso. E esse Zaqueu é um homem que ouve falar de Jesus. Ele não conhecia, ele ouve falar de Jesus. Fica admirado com os sinais miraculosos de Jesus que se falavam na época. E ele, ouvindo tudo isso, ele ficou querendo saber quem era esse homem. Então, quando Jesus, que é o começo dessa leitura, vai passar por Jericó, Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Presta atenção a isso, que Jesus é que vai ao encontro do pecador. Jesus vai ao encontro de Zaqueu. E, assim como Zaqueu, alguns precisam experimentar esta mudança em sua vida. Jesus não quer apenas mudar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. E esta transformação, meus irmãos, nos tornará vitoriosos na pessoa de Cristo Jesus. Você sabia que quando nós éramos do mundo, que nós fazíamos coisas erradas, mas havia sempre, eu que nasci no lar evangélico, eu sempre dizia assim, não, eu vou voltar para a igreja, mas não tinha força de voltar. Eu relutava, eu estava muitas vezes embriagado, dizia assim, quando eu sair dessa, eu vou voltar para a igreja, mas não resistia o convite dos amigos. Então tem pessoas que vivem esse dilema, que querem ser libertos, que querem conhecer realmente Jesus, que querem uma transformação na vida, e só vão achar em Jesus. Nada vai preencher a não ser Deus no coração. É bom a gente notar essa coisa. Então deixa eu falar algumas coisas para você. Que Zaqueu, meus irmãos, ele era esse homem rico, ele era cobrador de imposto,
E ele enriqueceu, algumas pessoas dizem que ele enriqueceu fraudando as pessoas, contribuintes. Ele era um homem que tirava dos outros, porque ele não tinha temor e nem conhecimento de Deus, nem sabia quem era Jesus. Então ele fazia esse tipo de coisa. E ele ouviu que Jesus ia passar naquela rua. Mas como ele era baixo, a multidão era muita gente, ele falou: não dá para ver, vai ter que arranjar uma maneira de ver Jesus. Então ele vai, como diz a Escritura, ele sobe no sicômoro, vamos dizer assim, numa castanhola aqui da rua aqui, para ver quem era Jesus. E lá ele fica lá olhando quando Jesus vai passar. É importante você notar que Jesus, quando chega embaixo da árvore, olha para cima e ele vê Zaqueu lá, pendurado lá, olhando para baixo. E Jesus é quem diz para ele: desce aí depressa, hoje eu vou ficar na tua casa. Isso é uma coisa. Ele era um homem baixo, Jesus estava cercado pela multidão e as pessoas também não deixavam ele passar pelo meio para ver Jesus. Ele tinha que subir na árvore. Porém, preste atenção a isso, ele é um homem que não desiste em meio a todos esse problema da sua estatura e da multidão. Ele não desiste de ver Jesus, porque tem algumas pessoas que dizem assim: não, é muita gente. Não, hoje não. Não dá não vê nada não sabe de nada. Entendeu? Tem pessoas que é assim, mas Zaqueu era diferente. Ele não desistiu de ver quem era Jesus. Então, irmãos, olhando para isso, a gente pode ter na mente que Zaqueu era um homem de fé. Ele queria, ele não conhecia Jesus, mas ele ouvia falar, e ele tinha fé que aquele homem era uma pessoa especial, porque ele ouvia falar dos milagres de Jesus. Esse homem é diferente, precisa conhecer esse homem. Então ele vai lá ver Jesus. E o cobrador de impostos, ele desceu da árvore imediatamente, né? E recebeu Jesus em sua casa. E uma coisa que a gente pode ver, meus irmãos, é que acreditar sozinho não é suficiente. Preste atenção nisso. Não é suficiente. Você deve agir de acordo com o que você acredita. Em quem é que você crê? Qual é o Jesus que você crê? Por que muitas vezes você perde batalhas? Por que muitas vezes você é vencido? Como é que está a sua fé em Cristo Jesus? Então é preciso ter isso na mente. Você precisa e deve agir de acordo com o que você acredita. Então vamos ver algumas coisas de Zaqueu que Zaqueu fez, né? Ele, meus irmãos, demonstrou primeiramente, e aqui eu quero dizer isso aqui para a igreja, que na pessoa de Zaqueu, uma das coisas que ele demonstrou foi arrependimento. Arrependimento é quando você deixa o que você fazia, o que você era antes. Agora eu não faço mais parte disso, agora eu sou uma nova pessoa. Zaqueu, ele deu metade de seus bens. Veja bem como é o arrependimento. Ele deu a metade dos seus bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais a quantia a cada pessoa que ele havia envenenado. Porque no nosso Brasil não acontece isso de maneira nenhuma. Não se devolve e às vezes deixamos de pagar os nossos impostos, né? Então, essa coisa de devolver, de dar aos pobres, isso não é mérito de Zaqueu. Isso não é mérito nenhum de Zaqueu. Isso aí, mesmo, é sinais de arrependimento. Não quero mais. Eu
dia eu tive um retiro com o pastor Leonardo, e ele fez um momento nesse retiro de quem recebeu coisas de pessoas mundanas, CDs, até cordão de ouro, essas coisas. Vamos fazer aqui uma fogueira e jogar tudo dentro e queimar, porque o povo de Deus tem que ser santo. E as pessoas começaram a pegar as coisas que tinham e fizeram uma fogueira e queimou tudo ali. Que mundo é que nós estamos? Eu nunca tinha visto isso. Mas veja isso. Não é mérito de Zaqueu, meus irmãos, devolver. São os sinais do arrependimento de Zaqueu. Você já deixou as coisas que você fazia antes? Ou de vez em quando você volta para eles? Preste atenção a isso. Ou de vez em quando, eu tinha um pastor chamado Pereira, que veio pregar aqui uma vez aqui na Avenida A, e ele sempre dizia que nós, pastores, precisávamos de ser crentes. Isso que ele está falando. Porque muitas vezes nós saímos do pedestal, do púlpito, e vamos fazer coisas erradas. Já deixou de fazer coisa errada? Ou de vez em quando vai dar uma voltinha com o diabo, lá por onde o diabo está? Então, o Zaqueu, ele deu esses traços do arrependimento, né? Então, veja bem, quando ele faz esta afirmação para Jesus, eu dou isso, a resposta de Jesus é: hoje veio salvação, porque é só no arrependimento que há salvação. Você já ouviu o versículo que diz assim: quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. É muito bom. Eu digo uma coisa para os irmãos, que às vezes eu vejo essa igreja muito cheia, louvando e adorando, mas sem encontrar na presença de Deus. Porque, meus irmãos, nós devemos fazer aquilo que o nosso mestre manda fazer. Seguirmos as pisadas de Jesus. Mas às vezes eu vejo que nós estamos seguindo nós mesmos. Mas nós vamos fazer o que eu quero. Não, a menina é capaz dele. O pastor mandou fazer isso. Não faz nada. Entendeu? Eu preciso ter muito cuidado com isso. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que Zaqueu fez. Zaqueu, meus irmãos, nunca havia testemunhado os milagres de Jesus. Ele só tinha ouvido de falar, né? E desse homem chamado Jesus e dos poderosos milagres realizados por ele. Ele acreditava em ouvir, mas não tinha visto Jesus. Só ouviu. Aquela mulher do fluxo de sangue que ouviu falar, esse homem é poderoso, né? E ele faz prodígios, milagres, e ela vai morrer esse homem. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. E Zaqueu, meus irmãos, ele era esse homem, ele só ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. Ele foi com fé, ele foi ver quem era Jesus. A chave para uma vida transformada é a fé. Não sei quem é, mas eu sei que ele tem poder. A mulher disse isso: se eu tocar menos na ponta do seu vestido, eu serei curada. Isso é fé. Eu ensinava para quando eu estava na classe de batismo, eu dizia para o meu: olha, a fé é assim, eu não estou vendo a energia, mas se eu colocar meu dedo ali na tomada, eu sei que vou levar um choque. Eu não estou vendo a energia, mas vai dar choque. Zaqueu não conhecia Jesus, mas ele tinha fé que era um homem especial. Não era um religioso qualquer, ele era um homem especial. Então ele tem fé, isso se chama fé, que é a fé que transforma a vida da gente. Ela
A fé libera o poder de Jesus e permite que você supere todas as barreiras quando você tem fé em Jesus. Oh, Jesus! Tem que clamar a Jesus. Jesus é poderoso, cara. Tem que ter fé em Jesus. Oh, pastor, mas eu estou ore por mim. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Ele sabe fazer todas as coisas. Então, assim, a fé é o caminho para uma vida vitoriosa. Eu sei que nesse mundo nós vamos passar muitas tribulações, muitas vezes reveses da nossa vida. Vamos passar por momentos de tristeza, mas nós temos a promessa de que Cristo está sempre conosco, nos auxiliando, nos dando força, nos dando poder para crer que é assim, que Ele é poderoso, que um dia estaremos com Ele, que a nossa vida aqui é passageira, mas que um dia estaremos com o Senhor e nunca mais passaremos por essas tribulações que passamos aqui na terra. Porque Ele prometeu, é a promessa do Senhor. Uma outra coisa que nós vemos em Zaqueu é a obediência de Zaqueu. Então, quando a maioria das pessoas que vem a Jesus fala nisso, acontece quando você acredita, mas não quer seguir. Então você tem que obedecer a Jesus. Simplesmente, meus irmãos, experimentar o poder e o amor de Deus ou de Jesus é insuficiente. Uma fé inativa e uma fé morta. Você deve amar em troca e permitir que seu amor e poder de Jesus transforme a sua vida dia após dia. Não é só aqui na igreja, não. É quando sai daqui na igreja. É no dia a dia. Eu vou mostrar quem eu sou. Se eu sou de Jesus, eu sou. Não é que eu saio daqui e vou enganar. Não é que eu vou sair daqui e vou beber. Não é que eu vou sair daqui e vou fornicar, adulterar e fazer coisas erradas. Transformação dia após dia. O seguidor de Jesus, meus irmãos, ele procura imitar seu mestre. Nosso mestre se chama Jesus. E lá em Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. É muito bom a gente aprender isso. Nós precisamos imitar a Jesus. Jesus deve se tornar o mestre da nossa vida, onde você se esforça continuamente com a ajuda e a graça de Deus. É claro, para moldar segundo o modelo que Ele é. Devemos seguir suas pisadas. Essa é uma coisa. Lembre-se também que o coração é a fonte de tudo. É a fonte de tudo que você diz e faz. Uma vez que o coração é transformado, toda a vida é transformada. E uma pessoa de Deus que tem Cristo no coração, ela é diferente de um homem mudando. Haja visto agora pelo carnaval, enquanto nós estávamos num sítio, na adoração, ouvindo mensagens e aquela comunhão toda, e eu saía para fazer compra mais aí de Gaí, e lá fora a gente via como é que estava acontecendo as coisas, não é? E quando eu cheguei em casa, eu vi uns gritos assim, era um de pé que estava correndo lá de frente de casa, aí eu digo, você vê como é as coisas do mundo, não é como os crentes. Eu falei para uma pessoa, você vai passar 4 dias aqui, e quando você sair daqui, você vai dormir em paz, com a cabeça boa, não vai sentir enjoo, nem vontade de vomitar porque você não bebeu lá. Você pode até fazer isso, mas porque comeu muito. Não por beber, não. Então, veja bem,
Jesus, meus irmãos, conhecia, preste atenção que Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu, porque ele nos conhece e é pelo nome. E quando ele chega debaixo da árvore, ele, ei Zaqueu, chama pelo nome. Você não sabe o meu nome, né? Ele conhece você pelo nome. Por isso não adianta se esconder de Jesus, porque Ele sabe quem é você. Ele sabe as suas intenções do seu coração. Ele sabe o que o nosso cérebro maquina. Não adianta dizer assim, pastor, eu não fui porque não sabe o que. Eu não sei. Posso até acreditar, mas Deus sabe qual é o real motivo. Deus sabe. Então Jesus chamou aquele homem pelo nome. E a gente pode ver que Jesus já o conhecia desde o ventre da sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio hoje aqui. Se você ainda não é cristão, você está aqui porque veio em busca dele, de Jesus. Mas ele é que vai em busca de você, porque foi assim com Zaqueu. E Zaqueu encontrou Jesus ali naquele lugar. Então é uma coisa que a gente precisa aprender. Zaqueu, meus irmãos, ele devolveu essa quantia porque havia enganado e deu metade de bem aos pobres como sinal de arrependimento. Hoje, a igreja batiza como um sinal de arrependimento. As pessoas que aceitam Jesus, elas vão se batizar e elas vão aprender de que a vida não era assim. Você que fez parte de batismo, é muito bom você saber disso. Mas quem não fez a classe de batismo, era bom fazer novamente, para poder ficar ciente das primeiras coisas que a gente estudou na igreja. E a igreja, ela usa o batismo nas águas como sinal de arrependimento, né? Aí eu pergunto, você está pronto para crer, para obedecer e se arrepender e ser batizado? Como a Bíblia manda, como a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Ouviram isso? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê é condenado. Então, prestar atenção a isso. Então, irmãos, o que podemos falar mais sobre Zaqueu? Zaqueu era um homem pecador, e que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como qualquer um de nós, a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que a humanidade toda estava longe de Deus, destituído da sua glória. Ninguém tinha direito à salvação, nem falar em salvação. Mas Jesus Cristo veio para reconciliar o mundo com Deus. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós banalizamos a salvação. Muitas vezes nós banalizamos a nossa identidade de cristão. Muitas vezes nem parecemos mais com cristão, nem parecemos com Jesus. Nós precisamos parecer com Jesus, ser parecidos com Jesus. Você sabia que houve um momento ali no retiro que eu olhei assim, eu digo, se fosse assim toda a vida que a gente vive, mas não é. Aquele momento que a gente viveu ali naquele lugar. Mas que bom seria que fosse isso agora, que nós pudéssemos nos levantar e cantar e orar e deixar o Espírito Santo agir no nosso meio, e nós glorificar o seu nome e ele ser usado pelo poder do Espírito Santo, como eu vi pessoas ali sendo usadas
A igreja precisa viver esse momento. Esse vídeo que você viu, 20 anos de Igreja Evangélica Ebenezer, meus irmãos, essa é uma realidade que eu vivo na minha vida, que Deus me deu esse momento para viver, para ver que Deus é soberano, poderoso, e Ele faz coisas sobrenaturais. É Ele que dá graça, é Ele que aumenta, meus irmãos, a lavoura, é Ele que traz o pecador, é Ele que chama o pecador, é Ele que transforma o pecador. Zaqueu nunca iria encontrar a salvação se Jesus não passasse ali naquela hora. Diz ainda os estudantes da Bíblia que era a última vez que Jesus ia passar ali naquele lugar, porque ele ia para Jerusalém e lá ia ser crucificado. Era a única oportunidade que Zaqueu tinha para dar a sua vida a Jesus. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: a mortandade que está acontecendo no nosso mundo de hoje, as coisas que estão acontecendo nesse mundo de hoje, aqui no Brasil, coisas terríveis. Cada dia que se passa, meus irmãos, o Brasil se afunda no pecado, na imoralidade. Cada dia que se passa, meus irmãos, escândalos na política, na sociedade, na igreja. Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. A igreja precisa estar alerta para o que acontece no mundo. Guerras e rumores de guerra, terremotos em vários lugares, enchentes, mares, meus irmãos, tomando conta das cidades. Você acha que isso é brincadeira? Não, mas é a vida de Jesus que está muito próxima. Muito próximo. Aí eu vou dizer para você que Jesus disse para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Não podemos negligenciar mais essa palavra. Meus irmãos, queridos irmãos desta igreja, às vezes eu não gosto de falar isso porque eu mesmo me constranjo de falar sobre o mundo gospel, porque fazem da igreja coisas terríveis. Você já viu um batismo com pessoas de calção, de biquíni de praia? Que coisa terrível! Que falta de reverência! Onde está Deus nesse lugar? Ah, mas é porque... não tem porquê não. O que acontece nesse mundo de hoje é uma das provas de Jesus está voltando, e a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa vigiar, precisa orar, como foi cantado aqui, jejuar e orar. Está alerta para a volta de Jesus. Você está preparado para quando Jesus chamar a igreja, você ir com Jesus? Você está preparado ou está ainda no mundo, vivendo as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo? É preciso que Jesus entre no nosso coração, porque todos que encontram Jesus não são mais excluídos da presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meus irmãos, é com muita tristeza dizer que
escolha grande no meio do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que Jesus disse assim para a igreja: orem, orem para que Deus mande ceifeiros, porque a seara é grande e são poucos ceifeiros. Orem, porque nós precisamos ganhar vidas. Nós precisamos falar da palavra de Deus para aqueles que são ignorantes da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra, ganhar mais vidas, ganhar mais almas para o reino de Deus. Essa tarefa é da igreja. Não tem mais tempo, meus irmãos, de brincadeiras. Não há mais tempo, meus irmãos, para ficar fazendo coisas erradas. Agora é o tempo de ganhar vidas. A igreja evangélica Ebenezer precisa arregaçar as mangas para pregar em todos os seus setores, nos seus departamentos, nos seus ministérios. Precisa ganhar vidas. No dia que eu chegar e for chamado para prestar conta da igreja, que eu saí desse mundo e presta conta à igreja evangélica Ebenezer, apresente-se aí a igreja evangélica Ebenezer. Quem estará lá naquele dia? Já pensou nisso? Precisa pensar nisso. Eu encontrei há algum tempo atrás, falando lá em casa sobre escola dominical. Por que abandonaram tanto a escola dominical? Acho que acham um momento cansativo, ou sem muita importância, se é o local mais prazeroso de se ter esse momento de escola dominical. Porque é onde nós aprendemos e perguntamos e tiramos as nossas dúvidas, é na escola dominical. Porque eu estou pregando, e você não pode me perguntar agora porque eu estou pregando. Mas se não você me perguntar quem era Zaqueu, quem era a mãe dele, quem era o pai dele, quem era a irmã dele, eu posso responder essas perguntas. Mas você deve aprender a palavra de Deus para darmos respostas àqueles que nos perguntam a respeito da nossa salvação. É preciso ter na mente de que Jesus está voltando e que nós precisamos chegar até Ele, e Ele nunca nos lançará fora. De fato, Jesus ainda tem um interesse especial em pecadores, porque muitas vezes nós somos como aqueles fariseus. Mas como é que pode esse homem estar na igreja? É desses que Jesus se agrada. E muitas vezes nós discriminamos as prostitutas, discriminamos as pessoas que são ladrão, que são, muitas vezes, deixaram o crime, e nós os excluímos. Essas pessoas, Jesus também ama como amava Zaqueu. Ele ama como ele ama um pecador que está preso lá na penitenciária. E às vezes eu saía daqui. Não foi algumas vezes, mas o Júlio, a gente ia para o presídio aqui na Cigana, né? Tinha alunos lá para a gente conversar, e eles viram, todos ouvirem o que a gente tinha para falar. Nós precisamos fazer isso. Você que não veio para o Jeová Nissi mostrou aqui uma série de projetos que eles fazem até aqui no Ceará. Que a igreja precisa trabalhar, que a igreja precisa ir lá na favela e ganhar vidas ali. Eles precisam de salvação. Deixa eu contar um testemunho para você. Um pastor, ele era daqui de Fortaleza. Ele estava pastoreando aqui em Fortaleza. E chamaram ele para pastorear
em um local em propaganda do João Pessoa. E quando ele nunca tinha ido naquela igreja, quando ele chegou na igreja, é em frente a uma favela. Eu vi, rapaz, em frente à favela. Não tem nada não, vou trabalhar. Começou a trabalhar. Ele disse que para começar tinha 12 pessoas só na igreja. Um era morto, outro era testemunho de Jeová, que é também para lá estudar a Bíblia. E ele disse: rapaz, mas você está feito. Aí ele teve uma ideia: vou alugar aqui do lado um terreno, vou fazer uma quadra para chamar esse pessoal para vir brincar aqui de bola e tudo mais, e falar a palavra para eles. Que deu certo, né? Aí um dia, um amigo que veio da cidade, passava uns dias lá na igreja, veio de carro, e quando parou o carro lá na frente, foi conversar lá dentro. Quando saiu, o carro tinha sido arrombado, tinham tirado o som todo do carro. O cara falou: rapaz, aí eu disse assim: mas o carro não é meu, o carro é alugado. E agora? Aí o pastor disse assim: me dê um dia para mim trazer de volta esse som. Ele disse que entrou dentro da favela. Ele disse: Enoque, a fumaça de maconha era uma nuvem. Aí eu cheguei no local e tinha um camarada que disse assim: quem é? O cara perguntou: quem é você? Aí ele disse: eu sou pastor dessa igreja aqui na frente aqui. Ah, se é de Deus, é bem-vindo aqui, pode entrar, entrou, né? Você vê como eles ainda têm respeito pela palavra de Deus. Entre, pode dizer: foi que houve, pastor? Foi que houve, é porque eu trouxe um amigo para brincar aqui à noite aqui na quadra aqui, e arrumaram o carro do rapaz e tiraram o som para mim. Pode ir para casa. Pode ir para casa, que daqui a 2 horas o som está todo lá no carro, montado no carro. Vou deixar o som. Um dia ele disse assim para mim: encontrei um diácono que não é crente. Quem é? É um traficante lá. Ele disse que eu podia viajar e deixar as portas abertas, que ninguém mexia na casa. Ixi, rapaz, é mesmo? Pois esse povo ainda tem respeito pela palavra de Deus, que é onde nós devemos pregar e ganhar vidas que estão indo para o inferno, estão gritando socorro. E às vezes nós não fazemos nada. Eu vivi numa igreja, meus irmãos, que nós tínhamos um clube de mães solteiras lá no Pirambu. Mas como é que a gente trabalhava com isso? Eu trabalhava porque tinha pessoas que vinham e faziam enxovais, sei que no fim se dava banheira, se dava rede, se dava coisas para essas mães que não tinham nada. É preciso trabalhar, é preciso ganhar vidas. A igreja, meus irmãos, foi levantada para ganhar vidas. A igreja foi levantada para ganhar almas. A igreja não pode viver sem evangelização. Nós precisamos trabalhar, porque essa é a missão da igreja. E de por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca diga não sei, nem posso, porque essas duas palavras podiam estar na cabeça de Zaqueu. Sou muito baixo e não posso chegar até Jesus. Mas tem um meio de conhecer Jesus. O meio de conhecer Jesus é hoje, porque a salvação não é para amanhã, a salvação é para hoje.
Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. E às vezes, meus irmãos, nós deixamos passar o tempo. Não, quando eu estiver mais velho, eu vou aceitar Jesus. Não, quando eu estiver mais velho, eu vou ver. Não, eu estou muito novo ainda. Aí passa o tempo e Jesus está vendo. Eu contei para nós, já contamos aqui essa história de uma irmã que foi chamada para ser missionária e ela recusou o convite quando ela ainda era nova. E ela disse: sou muito nova ainda, quando me casar eu vou servir a Jesus. Se casou e teve filho e disse: quando meu filho estiver grande eu vou servir a Jesus. E os filhos crescem muito ligeiro e a menina se casou e disse: eu vou cuidar do meu neto quando o meu neto estiver maior e eu vou servir a Jesus. E o tempo foi passando, e um dia o servo de Deus vinha andando e ele ouviu a voz dizer assim: passe para o outro lado da rua e vá naquela casa assim, chega lá, aperte a campainha e diga isso assim para essa mulher. E o homem foi lá, apertou na campainha. Quando a mulher saiu na porta, o homem disse assim: eis que o Senhor manda te dizer, eu te chamei quando tu era nova e tu não ouviste. Amanhã mesmo tu estarás no outro mundo, e não mais aqui no outro dia, amanhã no seu mundo. Não fez a missão, nem fez nada daquilo que Deus tinha mandado. É preciso fazer agora, porque foi agora que Deus nos deu força, que Deus nos deu saúde, que temos perna para andar, que temos voz para falar, cantar, orar. É agora, a hora de trabalhar é agora. Deus colocou no meu coração de que nesse lugar nós poderíamos ter 1000 pessoas. Alguns incrédulos disseram assim: mas como? Como? É o Deus do impossível, Ele faz coisas impossíveis. Nós não conhecemos ainda o poder de Deus, aquele que abriu o mar vermelho. Ele faz coisas extraordinárias. Mas está esse povo onde? Não sei. Deus é quem sabe. Isso eu quero chamar a sua atenção hoje. Entregue sua vida a Jesus. Creia em Jesus. Obedeça a Jesus. Assim como Zaqueu fez. Ele se arrependeu e encontrou salvação em Cristo. E nunca mais você ouviu falar em falcatrua de Zaqueu. Um homem salvo por Cristo. Precisamos ser assim. Igreja Evangélica Ebenezer. Vamos arregaçar as mangas. Porque o tempo agora é outro. Nós vamos lá para vocês se arrumar até o primeiro domingo de março, não é isso que eu falei? Eu falei: é possível, eu tenho que botar 400 pessoas de manhã e 400 de noite. É possível. E depois que fizer a galeria, completa 200 e 40 mil. Na minha conta está bem. Na minha cabeça está bem fechando conta. Os projetos são feitos, mas a resposta vem do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus tem levantado homens com palavras poderosas. Você não pode perder esses
banquetes espirituais. O pastor Júnior esteve lá no retiro. O negócio é sem tremendo. Aí veio o Demetrios de manhã, passou a régua. Foi assim um negócio extraordinário. Uma palestra com o presbítero Rodrigo. Uma pregação com o Mateus à noite. Tremendo. E para finalizar, no dia que nós voltamos, eu fiz essa parte da finalização. Foi o dia dos testemunhos. Meus irmãos, olhe, eu saí com o meu coração porque a gente vê as pessoas, mas não sabe o que elas passam. E eu saí com o meu coração alegre e ao mesmo tempo dolorido por algumas coisas que eu ouvi. E Deus sabe trabalhar, Deus sabe como amenizar as dores. Por isso, eu acredito que Deus fez esse momento ali com a gente, o pessoal que era para ir, para sentir, para ver Deus falar naquele lugar. Isso eu quero nessa noite. Eu não sei, eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha Jesus no coração. Mas se você ainda não é cristão, se você ainda não tem Jesus no seu coração, ou se você quer se reconciliar com o Senhor, eu queria convidar você para vir aqui à frente para se reconciliar com o Senhor. Essa é uma oportunidade que você não pode deixar para lá. Jesus está voltando e Ele te chama com muito amor, assim como Ele chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E Ele está dizendo, hoje me convém pousar no teu coração, me dá a tua vida, da tua vida, Jesus. Ele sabe cuidar da tua vida. Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Por isso que você ainda não tem Jesus no coração, se Ele ainda não é o seu Senhor, ou se você quer se reconciliar, não perca essa oportunidade. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, olhe nesse instante. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor, porque nós não tínhamos nenhum merecimento diante de ti, Senhor, mas aprove a Deus mandar o seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário, para nos dar vida, nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus nós achamos vida. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite, e eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor abençoe o teu povo que chegou até aqui nessa noite, que o Senhor derrame a tua bênção sobre a vida de cada um. Visita nessa hora cada família, Senhor, cada lar, meu Deus. Pai, vai suprindo as necessidades, porque nós sabemos que os dias são maus. Ó Deus amado, nós te suplicamos, ó Pai, nessa hora, Senhor, que a nossa família seja salva. Senhor, trabalha no coração da família, daqueles que ainda não te têm como Senhor, como Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, salva, para que possamos gritar bem alto: eu e a minha casa servimos ao Senhor, o Senhor de todas as coisas.
Ele é o nosso Deus. Por isso, Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama a tua bênção sobre as crianças da tua igreja. Senhor, dá saúde ao teu povo, Senhor. Oh Deus amado, coloca a tua mão poderosa sobre aqueles que estão aflitos, enfermos, que estão, Senhor Deus, deitados numa cama. Meu Deus, levanta-os para a glória do teu nome. Supre, Pai, as necessidades do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, guarda a tua igreja dos homens roubadores, guarda a tua igreja dos homens sanguinários. Meu Deus, guarda a nossa casa. Como diz, Senhor Deus, a tua palavra, coloca um anjo, Senhor Deus, na nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, seja presente na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, eu te peço, Senhor Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos dê uma semana abençoada. Uma semana abençoada. Que Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Depois do culto, a mesa diaconal vai vender cachorro quente, R$5 para ajudar a mesa diaconal. Receba a bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. Todos digam: amém. Graças a Deus.